Olá, sejam bem-vindos a mais uma conversa aqui no nosso espaço. Hoje a gente vai mergulhar num tema um pouco diferente da Guerra Fria no Brasil. Vamos falar da inteligência tchecoslovaca, a STB. Sabe, anos 50, 60. Normalmente só se fala da CIA, né? Mas tem mais coisa aí. Exatamente. A gente ouve muito sobre a CIA, mas essa outra perspectiva, baseada em arquivos da própria STB, é fascinante. É. Nossa fonte principal aqui é o livro 1964, O Elo Perdido. Ele usa esses arquivos que abriram lá na República Tcheca e Eslováquia e também fontes húngaras, polonesa. Material bem denso. Um material que, de fato, traz muitos detalhes que não eram conhecidos. E o nosso objetivo aqui é tentar entender como essa rede funcionava. Tipo, como eles operavam, quais os métodos, o alcance real aqui no Brasil. Será que isso muda a forma como a gente vê o período pré-64? Bom, vamos começar a desvendar isso. Pois é, porque a narrativa dominante, né, foca muito na influência americana, na CIA, nos eventos de 64, mas o argumento central do livro é justamente esse contraste, a dificuldade de achar documentos com nomes, operações concretas da CIA nesse período específico, versus, assim, uma montanha de papéis da SETB detalhando tudo, agentes, codinomes, operações. Uma diferença de documentação bem grande, pelo menos segundo essa fonte, né? É o que o livro aponta, sim. E isso faz a gente perguntar, qual era o tamanho dessa presença tcheca aqui? Eles agiam sob ordens de Moscou, né? Sim, a STB, apesar de ser de um país menor, funcionava como um braço importante da inteligência soviética. Nos anos 50 e 60, eles estavam no auge da influência externa. Eles montaram a base deles, a Residentura, lá na Embaixada no Rio, em 1952. Ah, no Rio. E tinha uma coisa curiosa, né? A Tchecoslováquia tinha relações com o Brasil, mas a União Soviética não naquela época. Exato. A URS tinha rompido em 47. Então, os tchecos tinham essa porta de entrada diplomática que os soviéticos não tinham diretamente naquele momento. Isso foi estratégico. E como foi o começo? Quem foram os primeiros caras, os primeiros alvos que eles miraram? O primeiro chefe da estação aqui, o residente, foi um subtenente chamado Tremel, codinome Onza. Ele teve lá suas dificuldades, principalmente com o idioma, né? Os resultados no início não foram assim espetaculares, mas ele começou o trabalho. A comunicação com a central em Praga, que eles chamavam de Pavel, era toda por codinome, claro. E os alvos iniciais, os figurantes, como eles chamavam? Isso, figurantes, pessoas de interesse. Os primeiros registrados foram o empresário, codinome Ozak, que era presidente da Câmara de Comércio, e um advogado do Banco do Brasil, Moto, que eles classificavam como progressista. Progressista. Interessante a classificação já naquela época. E a metodologia? Como eles chegavam nessas pessoas? Era um processo, assim, bem metódico. Primeiro, identificar quem interessava. Depois, eles usavam o termo trabalhar o figurante. Isso significava conhecer a fundo personalidade, que tipo de acesso à informação a pessoa tinha e, muito importante, as vulnerabilidades. Vulnerabilidades. Tipo dinheiro, ideologia, problemas pessoais. Exatamente. Qualquer coisa que pudesse ser usada. Tentativas de comprometer o alvo eram parte do jogo. Tem o caso do Ozak, que tentaram embebedar e envolver com mulheres em Praga, para criar uma situação, mas não deu certo. Caramba! E qual era a progressão? A pessoa começava como? Alguém que dava informação sem saber que estava falando com um espião. Depois podia virar um contato secreto, ou DS. Aí a pessoa já colaborava conscientemente, regularmente, mas sem um compromisso formal escrito. E o nível mais alto? Era o de agente. Aí sim tinha compromisso escrito e a STB investia na formação ideológica desse agente. E olha que interessante, ou melhor, chocante. Tinha uma metáfora interna deles para descrever essa relação com o agente. Qual era? Eles comparavam a STB a uma mulher madura que primeiro seduz o alvo e depois o domina completamente até, e a expressão é deles, transformá-lo numa puta, totalmente sob o controle. Nossa Senhora! Que linguagem! Isso mostra uma frieza, um cálculo psicológico, assim, bem pesado. Não era coisa de amador, definitivamente. De forma alguma, era profissional e psicologicamente bem elaborado. E a grana? Entrava como nessa história?
Era só pagamento por informação? Usavam com cautela. Não era comum pagamento direto, tipo, toma aqui pelo relatório X. Isso podia gerar desconfiança, problemas legais. O dinheiro entrava mais para cobrir custos, sabe? Pagar um almoço, uma viagem, dar um presente, coisas que facilitavam a socialização, o acesso e criavam uma certa obrigação, uma dependência. Entendi. Uma abordagem mais sutil, de longo prazo. Exato. Alguns aceitavam esses custos, outros não. O advogado Mato, por exemplo, recusou uma oferta de dinheiro. O objetivo era mais criar o laço. Faz sentido, uma teia, né? E quais foram os alvos, as operações que mais se destacaram nesses arquivos? Alguém de peso? Olha, um foco muito claro era a alta política brasileira. E aí entra João Goulart, o Jango. Moscou e Praga viam Jango com muito interesse, por causa da política externa dele, considerada independente dos Estados Unidos. Ah, a famosa política externa independente. Isso. E tem detalhes da visita do Jango à Tchecoslováquia em 1960, quando ele ainda era vice. A STB fez relatórios super detalhados sobre isso. Eles viam Jango como alguém da linha nacionalista do Kubitschek, em oposição às forças reacionárias que eles associavam ao Jânio Quadros. E o que dizia o relatório da STB sobre essa visita? O relatório menciona que Jango demonstrou interesse em sindicatos, em comércio e arroz, milho, soja lá do Rio Grande do Sul via Brizola, e o mais importante, que ele teria pedido apoio para as forças progressistas brasileiras, é o que está registrado lá. Pedido de apoio. Isso é forte. Mostra que a STB não estava só, digamos, ouvindo. Estava buscando ativamente influenciar, encontrar aliados, né? Afastar o Brasil dos Estados Unidos. Sem dúvida, era um jogo de influência claro. E tinha gente da STB perto do Jango, já na presidência. Agentes infiltrados, contatos? Os arquivos mencionam um agente com o codinome Leto. Segundo a STB, as informações que o Leto passava chegavam diretamente ao Goulart. A STB via esse Leto como um potencial canal de influência, embora eles tivessem dúvidas se o próprio Goulart sabia que a fonte era tcheca. É uma área cinzenta aí. Interessante essa ambiguidade. E outros políticos? Sim, mencionam o agente Lauro, identificado no livro como um deputado federal, nacionalista de esquerda. Ele era contato do residente Bacalar. Lauro fornecia informações, o que eles chamavam de inteligência aberta, e também era usado em operações ativas. Operações ativas. Tipo o quê? Por exemplo, repassar informações de interesse para Cuba. Ele recebeu presentes caros, como um colar de ouro, uísque, mas também tinha seus limites. O sucessor do Bacalar, um oficial chamado Moldan, tentou fazer o Lauro enfiar um trecho num discurso sobre o Panamá, algo ditado por eles, mas o deputado recusou. Mostra que nem sempre conseguiam tudo, né? Havia resistências. Sim, havia limites na colaboração, mesmo com agentes considerados próximos. E esse Lauro, depois de 64, se refugiou na embaixada iugoslava. E a STB chegou a suspeitar que ele poderia ter sido recrutado pelos iugoslavos. Que complexo. Além da política, eles miravam outras áreas? Imprensa, talvez? Com certeza, a imprensa era um alvo estratégico. A Operação Stroge é um exemplo muito claro disso. O alvo era um jornal chamado O Semanário, que tinha uma linha nacionalista. Em 1961, a STB chegou a propor aos soviéticos financiar secretamente o jornal. Financiar para quê? Para controlar a linha editorial? Exatamente. Para influenciar o conteúdo, torná-lo mais anti-americano, mais alinhado aos interesses do bloco soviético. Os contados envolviam o diretor do jornal, Oswaldo Costa, e talvez outra figura ligada a ele, Osne Duarte Pereira, codinome Duran. Oswaldo Costa, aliás, já tinha pedido ajuda financeira para a STB antes, em 59, mas não tinha conseguido. E conseguiram financiar o jornal no fim. Olha, a STB inicialmente negou financiamento direto em 61, mas documentos posteriores e o testemunho de um desertor importante da STB, o Ladislav Bichman, confirmam que houve sim um envolvimento financeiro e operacional depois. E um agente-chave nisso foi o Crinho, que tinha ligação com o semanário e foi fundamental para usar o jornal em outra operação, a Druzhba, de apoio a Cuba. Então era uma estratégia bem abrangente. Políticos, imprensa e aquelas operações de desinformação, fake news da época,
A STB fazia isso aqui. Fazia e muito bem feito, aparentemente. A Operação Toro é o caso clássico citado no livro. Eles produziram em Praga documentos falsificados, atribuídos ao embaixador dos Estados Unidos no Brasil, o Lincoln Gordon. Documentos falsos do embaixador. E o que fizeram com eles? Distribuíram aqui no Brasil. Usaram a chamada imprensa progressista para vazar esses documentos. Isso causou um barulho danado, gerou debates no Congresso, obrigou a embaixada americana a vir a público desmentir. O objetivo era esse mesmo, criar atrito, minar a confiança nos americanos. E teve agente envolvido na distribuição? Sim, um agente codinome Magno. Ele recebeu o pagamento para ajudar a espalhar os documentos falsos, tipo colocando cartas anônimas no correio, entregando envelopes em redações de jornais usando mensageiros. Caramba, que trabalheira! Uma operação bem montada. Impressionante a organização e a diversidade das táticas deles. Mas assim, dava tudo certo sempre? Os agentes eram todos confiáveis? Ou tinha falha no sistema? Ah, com certeza tinha falha. Nem tudo dava certo. Havia planos, por exemplo, que eram extremamente ambiciosos, talvez até demais, como a Operação Luta. Operação Luta? O que era isso? Era um plano, assim, grandioso e talvez meio delirante. A ideia era fomentar distúrbios anti-americanos em massa no Brasil, talvez até provocar uma guerra civil. Guerra civil? Pra quê? Para instalar um governo nacionalista no poder e, principalmente, desviar a atenção militar e política dos Estados Unidos da Europa, onde a Guerra Fria estava pegando fogo. Nossa, que plano usado. E em que eles se baseavam para achar que isso era possível? Na análise que a STEB fazia da situação brasileira, eles viam o governo Goulart como fraco e instável, sentiam a ameaça de um golpe de direita crescendo e, ao mesmo tempo, viam uma força crescente nos movimentos populares, sindicatos, estudantes e as ligas camponesas do Francisco Julião. Ele era um contato importante da STEB. O Julião? Ele era o contato da STEB. Era. Há relatórios dele sendo enviados para Praga e para Moscou. Julião dizia para eles que tinha colaboradores dentro do Estado, até no exército, sargentos oferecendo armas e que controlava a Sudene. A STEB usou essas informações, inclusive a percepção da força das ligas, para bolar essa operação Luta. Envolveria militares de baixa patente, as ligas, estudantes e sindicatos. Mas isso chegou a acontecer? Essa operação saiu do papel? Pelo que os documentos indicam, não de forma significativa. Parece ter ficado mais no plano das ideias, das intenções. Talvez fosse complexo demais, ou a situação mudou rápido. Não há evidência de que a luta tenha sido implementada como planejada. Ufa, ainda bem, talvez. E sobre a confiabilidade dos agentes? Tinha traição, agente duplo? Ah, sim. O mundo da espionagem é cheio disso, né? O caso do agente Lobo, codinome Ruben, é um exemplo dramático disso e está bem documentado. O Lobo. Quem era ele? Ele tinha bons contatos políticos, era próximo de um secretário do Jânio Quadros, José Aparecido, mas a própria SAB o descrevia nos relatórios como pouco astuto, muito vaidoso, talvez meio preguiçoso. Mesmo assim, investiram nele. Deram ajuda financeira, pagaram uma viagem para a Tchecoslováquia, tentaram usá-lo na Operação Luta, mas ele não entregou resultados. E o que mais ele fez? Ou prometeu fazer? Ele chegou a afirmar que conseguiria passaportes brasileiros em branco para a STB. Praga fica animada, pediu uns 5 ou 10, mas parece que não entregou isso também. Ele passava informações sobre política interna, sobre o exército, mas a STB considerava de baixo valor. Era um agente indisciplinado, passou por vários oficiais condutores. E onde entra a traição? O que ele fez? Foi o pior cenário possível para a STB. Em 1964, pouco antes do golpe militar, o Lobo denunciou o oficial tcheco que o controlava na época, o capitão Peterka, para o DOPS. Para a polícia política? O DOPS? Exatamente. Ele armou uma cilada. Marcou o encontro com o Peterka e o DOPS estava lá esperando. Prenderam o Peterka em flagrante. Foi um escândalo, o Peterka foi expulso do Brasil. Que história! Uma traição completa. E a STB? Reagiu como? Ficaram furiosos, obviamente. Era uma quebra de segurança gravíssima. Os documentos mostram que eles planejaram uma retaliação contra o Lobo, o que eles chamavam de liquidação moral. Queriam destruir a reputação dele. Esse caso mostra bem os riscos e a fragilidade desse jogo, né? Sem dúvida.
Uma história tensa mesmo. E aí veio o golpe de 64. Como isso impactou a rede da SB aqui? Foi um baque, foi um desastre completo para eles. O cenário mudou da água para o vinho. O Brasil, que antes era descrito nos guias internos da SB como um ambiente quase idílico para a espionagem, Idílico? Por quê? Falta de controle. de movimento, muitos contatos acessíveis, talvez uma contra-inteligência menos estruturada ou focada em outros alvos na época. Mas depois de 64, virou um ambiente hostil, nas palavras deles. A vigilância aumentou brutalmente. Os agentes da STB tinham que usar rotas de segurança super complexas para checar se estavam sendo seguidos. Os relatórios passaram a descrever em detalhes os agentes da contra-inteligência brasileira, os carros que eles usavam. O jogo ficou muito mais perigoso. Muito mais. Eles tiveram que adotar novas técnicas, como comunicação por rádio de ondas curtas, UKF, escrita secreta. As operações ativas, como a Toro, se tornaram praticamente impossíveis no início. Tiveram que se recolher e reavaliar tudo. Entendi. E qual foi a análise deles sobre o golpe em si? Por que eles achavam que o Jango tinha caído? Os arquivos falam sobre isso? Falam sim. A análise interna da STB é bem interessante de ler. A conclusão principal deles foi que o Goulart hesitou demais Hesitou em quê? em usar força popular e os militares de baixa patente que, teoricamente, o apoiavam. Segundo a STB, ele teve medo de perder o controle da situação e acabar desencadeando uma revolução socialista de verdade, algo que ele não queria. Eles também avaliaram que houve uma superestimação das chamadas forças progressistas dentro do próprio exército. Acharam que tinham mais apoio do que realmente tinham lá dentro. É a visão deles, claro, baseada nas informações que coletavam. Fascinante ter acesso a essa visão interna, mesmo que seja a perspectiva deles. Agora, tem um ponto que o livro toca e que é sempre muito polêmico: a relação do bloco comunista com a Igreja Católica, e especificamente a teologia da libertação. O que esses arquivos tchecos revelam sobre isso? Esse é um terreno minado, né? Existe aquela tese famosa do general Ion Pacepa, o desertor romeno de mais alto escalão, que afirma que a KGB soviética literalmente inventou a teologia da libertação para semear discórdia dentro da Igreja Católica na América Latina. Sim, essa tese é bem conhecida e controversa. O livro confirma isso? O livro, baseado nos arquivos da STB, não confirma diretamente essa tese do Pacepa. Não encontraram um documento dizendo nós criamos a teologia da libertação. Porém, ele descreve em detalhes duas operações da inteligência húngara que contaram com apoio logístico importante da STB e que são, no mínimo, muito sugestivas nesse sentido. Operações húngaras com apoio tcheco. Quais foram? A primeira foi a Operação Povestani, que significa levante. O objetivo era promover a imagem de um padre colombiano, o Camilo Torres Restrepo. O Camilo Torres, que virou guerrilheiro. Esse mesmo. Ele se tornou um ícone da esquerda radical e uma figura inspiradora para muitos dentro da teologia da libertação. A STB ajudou os húngaros a testar a segurança do correio postal para a Colômbia, enviando material de propaganda sobre o Camilo Torres. E a segunda operação? Foi a Operação Quinirra, ou Livro. Essa operação apoiava um ex-jesuíta húngaro que vivia na Argentina, identificado pelo codinome Nadi. O objetivo era que ele escrevesse livros criticando a ala conservadora da Igreja Católica. 2 títulos mencionados são Jesuítas e Masones e Igreja e Comunismo. A STB chegou a ajudar a esconder a família desse Nadi na Tchecoslováquia por um tempo. Essa operação acabou sendo interrompida pela Primavera de Praga e a invasão soviética de 68. Que interessante. Quer dizer, operações húngaras ou um apoio tcheco focadas em figuras e temas ligados à igreja na América Latina. Qual a interpretação que o livro dá para isso? Por que a Hungria estaria fazendo isso? É exatamente a pergunta que o livro levanta. Essas operações parecem não ter uma lógica muito clara se pensarmos apenas nos interesses diretos da Hungria ou da Tchecoslováquia na Colômbia ou Argentina. A hipótese sugerida é que essas ações, aparentemente desconexas, poderiam ser parte de um plano maior coordenado por Moscou. A KGB usaria os serviços de inteligência dos países satélites, como o húngaro e o tcheco, para executar tarefas específicas dentro de uma estratégia mais ampla de influenciar e dividir a Igreja Católica na América Latina. Faz sentido usar os satélites para fazer o trabalho sujo ou mais específico. Os arquivos não dão a resposta final, mas apresentam os fatos, as operações documentadas.
Fica a dúvida no ar, né? Fica a dúvida, mas com essas evidências documentais que antes não tínhamos, mostra que havia sim operações focadas na igreja. E essa colaboração entre os serviços secretos do Bloco Comunista era algo rotineiro? STB, KGB, cubanos? Ah, sim, muito rotineiro e bem documentado nos arquivos. Vimos o caso do agente Colonel, que foi transferido da STB para o controle direto da KGB. Havia troca constante de informações, análises conjuntas e a cooperação com Cuba com a DGI, Dirección General de Inteligência, era bem forte também. A Operação Manuel é um exemplo disso. Operação Manuel. O que era? Era um esquema bem elaborado para ajudar revolucionários latino-americanos que tinham sido treinados em Cuba a voltar para os seus países de origem sem levantar suspeitas. Eles passavam por Praga. A STB ajudava com a logística, usando voos da Companhia Aérea Tcheca, a CSA, e principalmente fornecendo documentos de viagem falsos ou alterados para esconder que a pessoa tinha passado por Cuba. Era uma rota segura. Nossa, uma verdadeira rede de apoio à guerrilha via Praga. Exatamente. Teve até treinamento de oficial cubano em Praga em 65. Mas também havia tensões. A STB registrou preocupação com armas tchecas que estariam chegando a grupos guerrilheiros na América Latina via Cuba, sem o controle deles. E figuras brasileiras conhecidas passaram por essa rota de Praga? Sim. O livro menciona alguns nomes que transitaram por Praga e foram avaliados pela STB como Alípio de Freitas e Paulo Stuart Wright. Muitas vezes a STB os avaliava e decidia não se envolver diretamente, por considerá-los pouco disciplinados ou por outros motivos. Entendi. Então fica claro que existia essa rede complexa, ativa, operando aqui nas sombras. Por muitos anos, o golpe de 64 foi um baque forte, como você disse. Mas eles simplesmente pararam ou continuaram mesmo depois? Eles continuaram, sim, mas a situação era outra. Muito mais difícil, muito mais perigosa. A rede foi bastante abalada, né? Muitos contatos foram presos, outros se exilaram, outros simplesmente ficaram com medo de continuar colaborando. Eles tiveram que reconstruir parte dessa rede num ambiente que era declaradamente anticomunista e com uma vigilância muito mais eficiente. As atividades diminuíram bastante nos anos 70. E quando acabou de vez? Acabou com o fim do regime comunista na Tchecoslováquia, em 1989, com a Revolução de Veludo. A STB foi dissolvida logo em seguida, em 1990, aí sim as operações no Brasil e no resto do mundo cessaram. Entendi. Então, fazendo um resumo do que esses arquivos da STB revelam, segundo o livro, a gente tem uma presença da inteligência tchecoslováquia no Brasil nos anos 50 e 60, que foi, assim, bem significativa e está muito bem documentada, com operações complexas de influência política, Stroi, luta, desinformação, Toro, apoio a Cuba, Druzhba, recrutamento de agentes em vários setores, política, imprensa, funcionalismo público. Exato. E uma colaboração intensa com a KGB soviética e com a DGI cubana. E até mesmo essas ações que tangenciaram a esfera religiosa, como as operações húngaras com apoio tcheco. E o ponto principal do livro é contrastar essa abundância de documentos da SDB com a dificuldade de encontrar evidências similares sobre a CIA atuando diretamente com agentes e operações desse tipo no Brasil, naquele mesmo período pré-64. É isso. É exatamente esse o ponto. A fonte argumenta que, baseado nesses arquivos específicos, a presença documentada da SDB parece ter sido mais extensa e detalhada do que a da CIA naquele momento particular. Claro, é uma perspectiva baseada em uma fonte específica, os arquivos tchecos. Outras fontes podem dizer outras coisas. Sim, importante frisar que é a visão que emerge desses documentos recém-abertos. Sem dúvida. Mas essa perspectiva vinda de dentro de um dos serviços de inteligência do bloco soviético desafia aquela narrativa mais simples da Guerra Fria aqui, né? Mostra que o Brasil era um campo de batalha bem mais complexo. Era uma disputa de influência muito mais multifacetada do que a gente talvez imaginasse, com vários atores jogando nas sombras. Com certeza. E isso tudo nos deixa com uma reflexão, né? Como essa história, que ficou tanto tempo escondida lá nos arquivos em Praga, pode nos ajudar a entender melhor as dinâmicas políticas, as forças que estavam atuando no Brasil naquela época tão conturbada.
E fica a pergunta no ar: será que ainda existem outras histórias como essa? Outras influências externas, talvez de outros países, outros serviços secretos, que também tiveram seu papel e cujos arquivos ainda não vieram à tona? É algo para a gente continuar pensando e pesquisando. Exatamente. Abre muitas portas para novas investigações e reinterpretações do nosso passado. Bom, acho que por hoje demos uma boa mergulhada nesse universo da espionagem tcheca no Brasil. Muito obrigado pela companhia de todos que nos ouviram nesta análise.